nós, Senhor. Encontre em nós, Pai. Encontre em nós, Senhor, o teu lugar. Venha habitar para sempre. Vem em nós. Teu trono estás no céu. Vem reinar. Vem habitar pra... Vem reinar. És forte, gracioso Deus, glória e poder. Deus, posso ver ao te contemplar avidamente. Te busco, meu Senhor, e qual terra seca não te almeja o meu ser sedento. Vou te bendizer enquanto eu viver, e meus alegres lábios te darão louvor.
Senhor Jesus, Tu és a rocha que não se abalará. és o refúgio, aonde fujo, só em ti confio. Vou te bendizer enquanto eu viver. Meus alegres lábios te darão louvor. Vou te bendizer enquanto eu viver. Meu auxílio, sombra e força é Senhor. Do início, és Deus forte, és Deus forte, gracioso Deus, Gracioso Deus, glória e poder, glória e poder, Deus nosso ao te contemplar, Deus, te contemplar, avidamente te busco, avidamente te busco, meu Senhor, em tua terra seca, como te almeja o meu ser, vou te bendizer, enquanto eu viver, e meus alegres lábios te darão louvor. vou Te bendizer, enquanto eu viver, meu auxílio, sombra e força é Senhor. Minha alma se apega a ti, e meu coração te busca então, ó Senhor Jesus, e tu és a rocha que não se abalará. és o refúgio, aonde fujo, só em ti. Vou te bendizer, enquanto eu viver, meus alegres lábios te darão. Vou te bendizer Enquanto eu viver, meu auxílio, sombra e força é Senhor. Estrofe 2. Minha alma se apega a ti, meu coração te busca então, ó Senhor Jesus, tu és a rocha que não se abalará. és um refúgio aonde fujo, só em ti confio. Te bendizer, Enquanto eu viver, meus alegres lábios te vou te bendizer, enquanto eu viver, meu auxílio, sombra e força é Senhor. Meu auxílio, sombra e força é Senhor. Meu auxílio, sombra e força é Senhor. Meu auxílio, sombra e força és, Senhor. Meu auxílio, sombra e força és, Senhor. Vou te bendizer, vou te bendizer, enquanto eu viver, meus alegres lábios te darão. vou te bendizer. Enquanto eu viver, Senhor.
te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Nossos pães em tua vida, e já fazendo assim, ministrando espírito e vida aos teus servos meus, enfim. Teu falar repleto de doçor, sempre me conduz aqui, Senhor. faz o meu amor em mim se expandir. Quero por fé viver, legar o eu crescer. Uma vida consagrada construir. Desejo me render, teu totalmente ser. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Que muitos servos haja, muito dispostos a servir, com as vidas consagradas para o reino que há de vir. Sempre invocando Com o Senhor e me alimentando com amor, todos os conselhos os seus que Deus me deu. quero por fé viver, negado eu crescer. Desejo me render, totalmente ser. Servo bom, Fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. ali em João 3, Jesus chama Nicodemos para nascer de novo, correto? Irmãos, ele ficou ali um pouco assustado, né? Como que o homem vai nascer de novo? Como ele vai voltar para o ventre da mãe, né? Só que Jesus explicou para ele, né? Que o que nasce do Espírito é Espírito. Amém. O que nasce do Espírito é Espírito. Nós temos que ter fé, irmãos. Amém. Temos que viver por fé. E para acreditar no que o Senhor falou, ali parecia ser um pouco confuso, né? Mas graças a Deus pela fé de Nicodemos. A fé que ele teve de acreditar no Senhor. E esse deve ser o nosso viver. Viver por fé. E uma vida consagrada construir. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? É uma vida consagrada construir. Exatamente. Construir. Irmãos, uma construção é do dia para o outro. Só nos rios, né? Quando você está vendo rios lá. Mas uma construção, irmãos, ela demora tempo. E é de tijolo em tijolo, de reforma em reforma, que o Senhor vai nos moldando. E vai fazendo a gente viver por fé. Vamos cantar o refrão mais uma vez? Desejo me render e eu totalmente ser servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Mais uma vez. Quero por fé viver, negar o eu crescer. Uma vida consagrada construir. E desejo me eu totalmente ser servo bom, fiel, prudente, a te servir.
Senhor Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Senhor Jesus, irmãos, nós temos estudado o livro de João. Na semana passada nós vimos sobre o capítulo 2, né? Ali as bodas em Caná da Galileia, né? Foi falado, e quando o vinho acabar. E hoje nós falaremos sobre João capítulo 3, né? É um capítulo bem conhecido de todos. Lá tem um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, mas eu não vou falar dele hoje, mas nós vamos falar sobre a parte que fala do encontro do Senhor com Nicodemos, né? Eu queria ler aqui os versículos com os irmãos antes de iniciarmos. João capítulo 3, versículos de 1 a 15. Eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar aí. Obrigado, irmã Lúcia. Obrigado. Eu vou ler aqui a revista atualizada, tá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vou fazer uma oração. Senhor Jesus, ó Senhor, nós cremos, Senhor, que nós nascemos de novo. Cremos que só o Senhor pode fazer isso. É um mistério em nós, mas nós sentimos, Senhor, que houve uma mudança em nós. Desde o momento em que nós cremos em Ti, reconhecemos nossa condição de pecadores, nos arrependemos, o Senhor nos redimiu, pagou um alto preço por nós, e nós passamos a ser nova criatura. Nascemos de Deus, nascemos do alto, hoje somos Teus filhos. Obrigado, Senhor. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor Jesus, que as palavras aqui faladas, as palavras aqui mencionadas, Senhor, Senhor, possam ser embebidas com o Teu Espírito. Teu Espírito Santo que pode mudar o coração do homem, Teu Espírito que pode fazer nascer de novo qualquer dos homens, todos aqueles que creem no Seu nome. Senhor, o Senhor pode mudar a vida de cada um. Nós cremos nisso. Abençoa-nos nessa noite com a Tua palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, esse assunto é um assunto tão importante, sobre nascer de novo. Não é o mais importante, mas é um assunto bem importante, porque ele consegue dividir toda a humanidade em duas categorias. Aqui já está, aqui ó.
o título da mensagem é Nascido de Mulher, Nascido de Deus. A humanidade ela pode ser dividida, então, justamente nessas duas categorias. Todos nasceram, toda a humanidade, ela nasceu, ela é carne, é nascido de mulher. Mas há uma outra categoria de pessoas que, apesar de terem nascido de mulher, apesar de terem participação na carne, elas também nasceram de novo. E graças a Deus, nós fazemos parte dessas pessoas. Há uma segurança interior em nós, graças a Deus pelo novo nascimento. Bom, então, esse assunto é um assunto muito importante, foi falado ali para um homem que ele era bem conceituado, humanamente falando, né? E eu queria voltar no capítulo 2 aqui, antes de iniciar o capítulo 3, o Vinícius ele falou na semana passada sobre as bodas e ele falou até o versículo 12 do capítulo 2. No capítulo 2, seguindo adiante, a partir do versículo 13, o Senhor ele faz a purificação do templo ali. E é interessante nós vermos isso, por que o Senhor fez essa purificação do templo, e após isso ele entrou, a Bíblia não coloca as coisas de forma desordenada, irmãos. Então a gente precisa também ponderar nisso. Por que o Senhor fez? O versículo 18 fala assim, perguntaram, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aí fala assim, replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Eu queria ir com os irmãos, antes de começar o capítulo 3, em 2 Crônicas, capítulo 7, esse é um versículo bem conhecido dos irmãos. Se o meu povo, até um hino, que se chama pelo meu nome. Mas eu queria ler com os irmãos o versículo 15 e 16. Olha só. Eu vou ler aqui para os irmãos. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer, porque escolhi e santifiquei esta, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ora, o Senhor lá em João capítulo 2, ele fala que ele derruba ali tudo e fala para não fazer da casa do pai dele casa de comércio. E aqui em Crônicas fala o quê? Que o templo era para o quê? Para que servia o templo naquela época? O templo era justamente, foi o que foi falado nos versículos, para que os homens fossem aproximados de Deus. E aí, o Senhor fala aqui, curiosamente, no capítulo 2, ele fala assim, destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Bom, então, vamos começar o capítulo 3. Eu quero que os irmãos fiquem com esse contexto aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Aqui a gente pode ver nesse versículo, é curioso, né? A gente vê isso, porque tem um homem que é um homem douto na lei, um homem bom, um homem que ele religioso, ele fazia até mais coisas, ele dava dízimo, a palavra fala lá que os fariseus davam dízimo até do endro e do coentro. Das mínimas coisas, eles davam dízimo. Então, ele era realmente alguém especial. Mas é curioso a gente olhar para esses versículos e ver por que o Senhor falou sobre nascer de novo,
para um homem que ele não tinha, era um bom homem, um homem que não tinha aspectos negativos, né? Eu queria ler com os irmãos aqui um versículo, Provérbios capítulo 21, versículo 2. Provérbios, acharam aí? Eu estou com ele aqui já aberto, aqui escrito. Fala assim, ó: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Irmãos, uma pessoa que ela não tem... O Senhor falou ali na palavra que os sãos precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. As pessoas que iam até o Senhor, elas já sabiam da sua condição. A palavra fala ali do publicano e do sacerdote, né? Que ele batia no peito e falava assim: "Sê propício a mim, pecador". Ele não conseguia se achegar ao Senhor, porque ele sabia da condição dele. Então, um homem que ele não tem defeitos, ele provavelmente não vai aceitar a graça, porque ele já se acha gracioso diante dos homens. A graça, ela torna-se um empecilho para as pessoas que se acham, têm a sua autojustiça, são pessoas boas. A graça, ela não consegue alcançar as pessoas assim, que pensam assim, porque a graça, ela vem para os doentes, aqueles que se reconhecem doentes. E Nicodemos era uma pessoa que, se você olhar, ele não era alguém que estava doente humanamente falando. Por que o Senhor estava falando isso para ele? Bom, também eu queria ler Lucas, capítulo 18, versículo 9, aqui com os irmãos. Fala assim, ó: propôs também esta parábola a alguns, olha só o que fala aqui, que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Essa é a parábola do publicano. É a parábola que o Senhor menciona aqui. E o que acontece hoje na humanidade, às vezes as pessoas resistem à graça de Deus, é justamente porque o homem se considera justo. E aí ele não pode receber. Por quê? Mas eu faço já as coisas boas. Eu vou falar um exemplo aqui de um colega de trabalho. Eu falei assim para ele. Eu estava saindo de serviço e ele ia me render lá no plantão. Aí eu falei assim: eu posso te falar um versículo? Aí ele: pode. Aí eu falei o seguinte versículo, João capítulo 1, versículo 18. Fala assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Irmãos, sabe qual foi a próxima frase seguinte que ele falou depois que eu falei isso? Ele falou: rapaz, eu acabei de vir de um lugar que a gente foi fazer lá doações para as crianças. E nós fomos lá, foi bom demais. Aí começou a falar isso. Irmãos, o que tem a ver? Quando eu falei o versículo, parecia que ele... Você está vendo aí a autojustiça, irmãos? Vocês perceberam aí o falar da pessoa? A Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. E o único caminho, é claro, o versículo está falando claramente, que o único caminho para que o homem alcance Deus é o Filho unigênito dele. O Filho unigênito, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem revela Deus. Não é as coisas que o homem pode fazer, ou o que ele é, o que ele representa na sociedade. Nada disso, irmãos, pode fazer com que o homem seja salvo ou nasça de novo. Graças a Deus por isso, irmãos, porque nós fomos alcançados
Não porque a gente tem alguma boa condição, ou até péssima condição, mas porque a graça de Deus é realmente a graça. Essa palavra até se tornou uma palavra ordinária, ultimamente falando. Mas a graça, irmãos, de Deus é tremenda. Não é uma coisa que você fala ordinariamente aí, eu recebi isso aqui de graça. Estão dando alguma coisa ali de graça. Não, a graça de Deus, nós recebemos de graça, mas teve um alto preço pago pelo Filho de Deus. Deus encarnado. O Deus, ele precisou se encarnar. Ele precisou viver ali, no silêncio de uma criança. Você já pensou, irmãos? O Deus Criador de todas as coisas se resumir a uma criança que o máximo que ela consegue balbuciar é chorar pelo leite da mãe? É tremendo demais isso, irmãos. É muito amor pela humanidade. Bom, vamos continuar aqui, né? João capítulo 3. Aí fala assim: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Aí ele falou assim: a isto respondeu Jesus. Irmãos, isso aqui que é um sem rodeio. Às vezes a gente vai pregar o evangelho e fica querendo entrar no assunto, aí às vezes acaba nem falando, a pessoa fala um monte de coisa que quer, e o Senhor já tinha uma propaganda que fala assim: corte, rápido, faca, é Tramontina. Esse foi aqui, ó. Foi o versículo, foi o que o Senhor falou assim, ó. Ele simplesmente, irmãos, cortou o assunto de Nicodemos. Nicodemos estava falando de outra coisa. Veio com, elogiando, o Senhor já, ó. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, se nós fôssemos claros assim, talvez nossa vida, nossa pregação do Evangelho seria mais efetiva, porque nós não perderíamos tanto tempo ouvindo, e as pessoas elas teriam mais temor em falar determinadas coisas perto de nós, porque elas teriam um corte rápido, igual da Tramontina. Se alguém não nascer de novo, Jesus, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, isso aqui é algo tremendo. O Senhor acabou de dizer aqui que se você não nascer de novo, você não pode ver, você não pode participar. Olha, os irmãos lembram da parábola ali não é uma parábola, na verdade o Senhor conta ali mas é uma história, provavelmente foi uma história que realmente aconteceu. A história ali do rico e do Lázaro. Irmãos, quando aquele homem morreu, o rico ali, o que aconteceu ali? Tinha um abismo, e ele via de longe. É isso que acontece, irmãos. Ele não podia experimentar o reino de Deus, porque ele não se tornou participante das coisas de Deus. Havia um abismo ali. É isso que acontece com as pessoas, com o homem todo em geral. Nascido de mulher, ele vai continuar sendo nascido de mulher. E o Senhor vai falar logo mais aí para Nicodemos: o que é nascido da carne continua sendo carne. Eu ouvi um irmão falando essa semana, ouvindo e tendo comunhão. Não é porque você nasceu, algumas pessoas podem ter isso, não é porque você nasceu dentro de uma garagem que você é um carro. É verdade? Então não é porque você é nascido aqui no mundo e é criação de Deus que você é filho de Deus. Precisa nascer de novo.
há uma diferença na humanidade. Tem duas categorias, irmãos. E o Senhor deixa claro isso aqui em João capítulo 3. O que é nascido da carne vai continuar sendo carne. Se você tem tantos exemplos aí, animaizinhos aí, que gato que é criado por cachorro, ele pode até mamar na cadela, mas ele vai continuar sendo gato. Ele pode até acostumar com aquele outro cachorro ali, mas chega outro cachorro que ele não está acostumado, ele arma. Arma ou não arma? É a natureza dele. Pode ser criado numa casa que só tenha cachorro e só ele de gato, e ele é acostumado com todos, mas se vier um diferente, ele vai armar. Vai fazer aqueles negocinhos assim, que ele faz. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E o Senhor ainda falava de forma fácil, né? E o homem estava ali, porque acho que atordoado, ele tentou falar uma coisa, o Senhor já cortou, acho que ele ficou assim, ué, o que está acontecendo? Aí o Senhor falou assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, e agora? O que é nascer da água e do Espírito? Bom, o Senhor ele deve ter usado essa palavra água, porque tudo relacionado ali no Antigo Testamento, que precisava de purificação, é lavado com água. Até radioatividade, lá no quartel tem isso, tem a parte lá que mexe com produtos perigosos. Mas até quando você mexe com radioatividade, a forma de ser lavado é com água, para você pelo menos tirar ali o excesso. Então a água, irmãos, até radioatividade, que a gente não vê, mas que matam as pessoas, consegue tirar com água um pouco? Então, no Antigo Testamento, o que acontecia era justamente isso. As coisas, para elas serem purificadas, elas eram lavadas com água. O sacerdote, na entrada do templo, ele primeiro tinha uma bacia, que era cheia de água, bacia de bronze, e ali ele se lavava para poder mexer com as coisas de Deus. Então, irmãos, a água é para purificação. E o que é que o Senhor quis dizer aqui? Quem não nascer da água e do Espírito. Irmãos, o homem, ele é também falado sobre o batismo de João. E o homem, ele precisa reconhecer a sua condição. Nós precisamos reconhecer a condição. Esse é um dos requisitos para nascer de novo. É você reconhecer e você ver que diante de Deus, você não passa de um pecador. Nós não passamos de pecadores, irmãos. E sempre seremos diante de Deus. E por isso, nós temos o nosso Redentor. Nós temos aquele que se entregou por nós. Porque apesar de o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, esse homem ele caiu e precisa ser redimido. Redimido de pecados, precisa ser limpo para estar diante de um Deus puro e santo. Então, por isso que nós precisamos nos arrepender. Então, essa água aqui representa arrepender-se. Mas e o Espírito? O Espírito, aí, é algo misterioso. E o Senhor fala aqui. Mas o Espírito é quando você recebe e crê no Senhor Jesus. Você recebe o Senhor. E não tem esse negócio de eu senti não sei, às vezes pode ser sua experiência, que você sentiu um friozinho, mas há uma certeza interior quando você nasce de novo. Você tem essa certeza, crê no Senhor Jesus.
que olha e recebe o Senhor como Senhor e Salvador. Ele é nosso Salvador, irmãos. Ele se entregou por nós. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Ele veio, passou por tudo isso, para morrer por nós, se entregar, para que a graça nos alcançasse. E a graça nos alcançou. E por isso nós nascemos de novo. Aí ele fala assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu queria ler aqui, com os irmãos uns versículos aqui. Jó, capítulo 15. Eu vou, para ser mais rápido aqui, eu vou ler aqui, que eu separei já. Jó, capítulo 15, versículo 14. Fala assim, que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Jó, capítulo 25, versículo 4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Aí João capítulo 1, esse versículo aqui é gracioso demais. João capítulo 1, versículo 12, fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, esse versículo é tremendo, irmãos. Vamos ler ele de pé? Arthur, pode colocar aí para a gente, por favor? Deus. Amém. Amém. Mas de Deus. Amém. Amém. Então, continuando aqui em João capítulo 3, aí o Senhor fala assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí ele começa a falar aqui do vento. O homem ficou mais perdido que anão em passeata. Ele falou, ele está falando de quê, meu pai? Esse homem é o mestre, ele fez um monte de sinais, e ele está falando que tem que nascer, que não pode entrar lá no ventre da mulher, da minha mãe já morreu. O que eu vou fazer? Aí o Senhor começa a falar: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Bom, irmãos, o Espírito, assim como o vento, é livre, né? O vento não é livre? Misterioso. Tem coisa mais... É misterioso, né? O vento. Vem, é bom o vento, né? Quando sopra assim, você está com aquele calor, aí vem aquele vento, você está suado, e, né? Tem lugar que venta quente. Às vezes, Joatã conhece. Barreiras lá, cidade do Joatã, às vezes vem um vento, você acha que vai ter um alívio, está soprando, você fala, ligaram como é que é? Aquele aquecedor, aquele secador de cabelo? Diz que tem um lugar pior, que é Rondônia, né? Lá, Porto Velho, misericórdia, Mato Grosso. Mas o vento é bom, irmãos, e o vento representa o Espírito. Aí olha só, que interessante. As pessoas que fazem o maior e mais sincero esforço moral para serem fiéis a Deus na sua conduta são as mesmas que têm mais dificuldade em admitir que Deus também concede generosamente a sua graça para outros que não se privaram do prazer e da extravagância, sejam mentindo,
seja trapaceando ou prejudicando seu semelhante. Irmãos, você acredita nisso? É o vento, irmãos. É misterioso. Tem um homem aqui que ele não quer saber nada de Deus. E nós temos vários exemplos de cristãos que foram verdadeiros homens de Deus na sua época. Eu falo aqui de George Miller. George Miller, antes de crer no Senhor, ele era um verdadeiro ébrio, boêmio, à época dele. Mas, irmãos, quando o vento misterioso do Espírito Santo tocou aquele homem, irmãos, ele se tornou um homem de oração, a ponto de coisas acontecerem nos orfanatos que ele abria, que você falava assim, não, eu vou contar só uma aqui, não estava no script. Certa vez, aconteceu num dos orfanatos, olha só, ele pegou e as crianças, parece que esse orfanato tinha em torno de quase 2.000 crianças, se eu não me engano. Era alguma coisa de mais de 1.000. E nesse lugar que acolhia as crianças ali, não tinha comida. E ele simplesmente não tinha alimento para dar naquele dia para as crianças. Era um café da manhã. E aí vieram os responsáveis lá, seu Miller, o que é que nós vamos fazer? Esse homem, olha só o que ele fez. Ele falou, peça para as crianças sentarem e agradecerem pela alimentação. O nosso Senhor vai prover. No mesmo instante, um caminhão quebrou, próximo, um caminhão que ia fazer entrega para as padarias, acho que, eu já li já tem um tempo. E aí o caminhão quebrou, irmãos. E aí ia estragar, porque o caminhão não ia ter socorro para chegar até os lugares. Então, aquela comida toda aquela fartura, foi para a alimentação daquelas crianças, por fé daquele homem que nasceu de novo. Aquele homem que se tornou nova criatura, que antes era um nascido de mulher, mas passou a ser um nascido de Deus e confiar nesse Deus. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu correr aqui. Irmãos, eu queria ler assim, só vou mencionar um versículo assim. Porquanto, isso aqui é Tito capítulo 2, versículo 11. A exemplo, esse que eu li aqui, que os homens, eles às vezes ficam invejosos às vezes, poxa, eu busquei tanto o Senhor e tal, mas esse é um sentimento comum. Depois, se os irmãos quiserem, pode ler o livro de Jonas. Jonas acontece isso. Ele sabia, ele quis fugir. O Senhor queria pregar, avisa lá Nínive. E aí ele queria pregar, e aí o que aconteceu? Ele sabia que o Senhor era um Deus misericordioso, e aí ele pegou e falou, não, eu vou correr. Eu vou sair daqui. E isso acontece. Mas a graça, irmãos, o Espírito, ele é um vento. E ele alcança qualquer pessoa. Graças a Deus, que não sou eu que escolho, não somos nós. É o Espírito, essa forma misteriosa. Então, Tito capítulo 2, versículo 11 fala assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí eu queria ler só mais um trecho aqui para os irmãos. A pregação mais clara e simples, por mais convincente que possa parecer, não pode levar os homens a serem nascidos de novo sem o Espírito. Você pode estabelecer Paulo para plantar, se Paulo vivesse hoje. Apolo, que falava, tinha uma retórica, a Bíblia registra, para regar, mas somente o Espírito pode dar crescimento. Podemos erguer congregações razoáveis e formais, tendões, carne e pele podem cobrir os ossos, mas até que o Espírito sopre sobre eles,
eles não serão melhores do que cadáveres. Nem a sabedoria de Salomão, irmãos, nem toda a fé de Abraão, nem todas as profecias de Isaías e nem toda a eloquência dos apóstolos poderiam ajudar a converter uma única alma sequer, sem a atuação do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo precisa agir. O Espírito Santo precisa soprar para salvar qualquer homem. Ele salva todo homem. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos, nós fazemos acepção, mas o Espírito de Deus não faz acepção. O Espírito de Deus salva. O Deus veio, se encarnou para salvar todo homem, alcançar todo tipo de pessoa. Aquele que você acha assim, esse aí não merece. Deus fala, merece. Se ele tiver um coração de arrependimento, se ele tiver um coração que reconhece que o Senhor é o Salvador da vida dele, ele passa a ser nova criatura. Amém. Por último, irmãos, eu queria só falar aqui que eu não vou ler todos os versículos aqui, eu queria pular para o versículo 13. Fala assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Aí o Senhor fala assim, isso aqui é rico demais, irmãos. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Lembra do que eu falei lá no início? O templo. Por que o Senhor falou lá, destruir esse santuário e em 3 dias o reconstruirei? Porque ele acabou de dar a resposta aqui, irmãos. Olhai para ele. Vamos ler aqui um versículo, Isaías, capítulo 45, versículo 22. Esse versículo aqui é um versículo riquíssimo. Dizem na história que Spurgeon, o irmão Spurgeon, ele se converteu numa pregação que era falada sobre esse versículo aqui. Isaías capítulo 45, versículo 22, fala assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Irmãos, aquelas pessoas ali no Antigo Testamento, elas foram picadas, estavam tendo ali as serpentes abrasadoras ali, e registra que o Senhor, aí o povo começou, Moisés, socorre, faz alguma coisa, e o Moisés falou, o Senhor falou, faz uma serpente de bronze, e levanta ela, coloca ela numa haste, e aquele que olhar, irmãos, tem que ter fé, irmãos, nascer de novo, é você crer, e aqueles que olhavam, eram salvos, eles não morriam, e assim também, o Senhor está falando aqui, havia um tabernáculo lá, esse tabernáculo aí, ele não vai existir mais, eu sou o verdadeiro tabernáculo, é o que ele está respondendo aqui, destruir esse santuário, e em 3 dias, irmãos, foi que a morte não pôde conter a vida de Deus, que estava no Filho dele. O sepulcro não pôde conter aquela vida, porque havia muita vida ali, irmãos. Nem o Hades conseguiu conter aquele homem, porque ele era o próprio Deus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos encorajar, deixar esse encorajamento, que mesmo nós que já nascemos de novo, que temos essa certeza, essa palavra precisa sempre estar presente na nossa vida, de que nós realmente nascemos de novo e temos a certeza da nossa salvação. Mas para aqueles que não nasceram de novo, que ainda não têm essa certeza, eu queria fazer uma oração aqui. Se você ainda não tem essa certeza
Se você acha que você só nasceu de mulher, só você tem um nascimento aqui que todos nascem, né? Nascimento de carne. Eu quero fazer uma oração aqui com você. Uma oração, eu acho que, assim, eu não gosto, eu acho bonitas as pregações que falam, né, desses, aí são grandes pregadores, quem sou eu? E as pessoas levantam ali, mas eu não quero constranger ninguém aqui, porque o Senhor fala que se você fechar a porta do seu quarto, ali não precisa ninguém ver, você também pode receber o Senhor. Fala que a oração pode ser ali reservada, e é fala do coração. Nascer de novo diz respeito ao coração, a você ter um coração de carne, né? Ezequiel fala isso: dar-vos-ei coração novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então eu queria fazer essa oração aqui e encerrar com essa oração. Aqueles que quiserem repetir: Senhor Jesus, ó Senhor, eu creio na Tua palavra. Tua palavra diz que eu posso ser nascido de mulher, mas que também eu posso fazer uma escolha, e que o Teu Espírito me constrangendo, eu posso, a partir desse momento, também nascer de Deus. Eu posso ter essa escolha, mas que também foi uma escolha do próprio Espírito Santo de Deus. Senhor, eu creio nessa noite que eu posso fazer parte desses que são nascidos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas foram nascidos de Deus. Ó Senhor, essa noite eu entrego minha vida a Ti, entrego meu coração e Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Dá, Senhor, essa certeza no meu coração, para que eu seja aquele que espalhe a boa nova do Evangelho, que é Cristo sendo entregue a todo homem que tem esse coração de Te receber. Jesus é o Senhor. Amém. Vai compartilhar em pequenos grupos? Ou no microfone? Então vai abrir aqui para alguns irmãos que quiserem compartilhar. Sim? Sim? Amém, irmãos. Os irmãos podem vir compartilhar. Aleluia, Jesus é o Senhor, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ó irmãos, a ignorância nossa é tão grande. Nicodemos, um homem tão culto, mas a cultura também é ignorante. Tudo é ignorante sem Deus. A gente estuda e é mal educado. A gente conhece tanta coisa e fica cheio de si. Por isso que há tanta divisão, por causa disso. O conhecimento nos faz ser ignorante das coisas de Deus. E eu louvo a Deus pela ignorância minha, porque me faz me aproximar de Deus. E pela ignorância de Nicodemos. O Senhor abriu um espaço, tantos assuntos aqui ele fala.
quando ele fala do nascer de novo, ele mostra o reino, tem que ver o reino. Olha para onde o novo nascimento leva, irmão. É para ver, vê logo. Quem está cego ainda, abre o olho logo, hein, que o negócio está ficando feio. Também fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Além de ver, tem uma porta. Lá diz que para entrar no reino existe uma série de... Nós temos que ter na nossa natureza humana para entrar no reino. Né? Agora eu esqueci. Senhor Jesus. Então, irmãos, Jesus toca no Espírito, no reino, e Ele também toca na sua morte. Quanta riqueza esse pequeno trecho, até o versículo 14. Jesus toca em tantos assuntos, nesse novo nascimento. Olha, irmão, que conteúdo tem o novo nascimento. Olha o Gilberto aí, nosso amado visitante. Viu, Gilberto? Olha só como Jesus te ama. Te trouxe aqui, porque hoje esse novo nascimento te alcançou, como está me alcançando hoje mais ainda. Eu quero amar mais esse Deus e dizer, Senhor, obrigada. Me tira de toda ignorância e me faça reinar. Eu quero reinar. Eu não quero só ir para Nova Jerusalém, não. Eu sou daquelas que quero reinar. E eu luto para reinar. Então, vamos ver e entrar no reino. Aleluia pela palavra de Deus. É sempre refrescante ouvir a palavra de Deus, ler os versículos, ler a palavra e receber, irmãos, explicação da palavra. Havia um homem aqui chamado Nicodemos, que era um homem extremamente capaz, justo, uma pessoa correta. Entre os judeus, provavelmente, irmãos, ele não era mestre, porque ele era muito conhecedor da letra, mas ele era mestre porque ele era uma pessoa justa em todos os seus procedimentos. Contudo, essa pessoa justa, essa pessoa capaz, ela não tinha ainda nascido novamente. Mas, irmãos, quando ele encontra o Senhor só fala uma coisa para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E como disse o Pedro, aquela pessoa tão capaz, aquela pessoa tão instruída ficou perdida. Porque, irmãos, as coisas do Espírito, para o homem carnal, elas são misteriosas, elas são segredos, elas são incompreensíveis. Por isso nós precisamos exercitar o nosso espírito todos os dias, irmãos, para conhecer Deus, para desfrutar e tocar nessa pessoa maravilhosa. Para que, porventura, irmãos, nós não sejamos apenas pessoas capacitadas, pessoas inteligentes, pessoas benquistas pela sociedade, mas muito mais que isso, pessoas que experimentam e provam Deus todos os dias. Isso muda a sua vida. Isso muda o seu andar nessa sociedade. Isso faz de você uma pessoa diferente. Não apenas uma pessoa que tem capacidade para mostrar para os outros. É muito bom, irmãos, conversar com uma pessoa muito capaz, uma pessoa que tem muito conhecimento. Mas é melhor ainda você conversar com uma pessoa que pode te levar a tocar no Espírito, a ser refrescado interiormente. Por isso nós possamos ser tais pessoas todos os dias. Mais do que ser pessoas capazes, pessoas que nasceram de novo e que tocam em Deus todos os dias. Ah, Senhor Jesus! E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia! A vida de Deus que você e eu recebemos, irmãos, é eterna. Está nos conduzindo para a eternidade. Boa noite a todos. Jesus é o nosso Senhor. Eu gostei muito quando foi falado sobre a água. E hoje eu tendo confraternização com os irmãos mais cedo, na pregação do Evangelho, conversei com um dos irmãos e ele me disse o seguinte:
Hoje fez muito calor, né? Acho que todos sentimos, né? E ele falou para mim, depois que a gente bebeu água, né? Ele falou assim: Cássio, uma coisa tão simples como a água, o homem não pode fazer. E olha que é só 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O homem não consegue fazer. E eu gostaria de ler aqui que em Gênesis 6, 9, a água, ela representa o símbolo de destruição. Em Êxodo 30, 18, o símbolo da bênção. Em Jeremias 17, 18, como símbolo da necessidade. Desculpe, irmãos. Jeremias 17, 18, um símbolo da bênção. E como símbolo de necessidade espiritual, é apresentado em Salmo 42. E aqui, em João, capítulo 3, versículo 5, o Senhor diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem mais um versículo, irmão, olha que coisa maravilhosa. Mateus 11, 25. Jesus orando ao Pai disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelasse aos pequeninos. Irmãos, nós somos esses pequeninos, merecedores desse reino. Ó Senhor Jesus, graça ao nosso Senhor Jesus. Amém. Irmão, só retificar aqui uma correção que o irmão me ajudou ali. Só para, quando nós vamos pregar o evangelho, não é que toda vez a gente vai, dependendo da pessoa, né? No caso ali, o Senhor foi falar para Nicodemos, uma pessoa que ele não achava que tinha defeitos nele. Então o Senhor cortou. Mas o evangelho, irmãos, é cheio de compaixão para com as pessoas, né? Então, assim, o Senhor, ele se compadecia das pessoas. Então a gente precisa também ver a necessidade das pessoas, né? Que tipo de pessoa nós estamos pregando no evangelho? Nós precisamos ser misericordiosos. O Senhor, ele tinha essas facetas, né? É claro, ele é o Deus encarnado. E ele podia ler as pessoas. Mas a gente também pode ter o discernimento. Amém. Amém? Jesus é o Senhor. Irmão, estarmos aqui já transmite uma confiança que a gente nasceu de novo, né? A gente já não é qualquer um, já somos bem diferenciados, né? Já estamos bem à frente de muitos que ainda tem que alcançar. E nosso papel é levar isso que nós recebemos até outros, né? Aqui fala assim, que Moisés, ele descreve na lei que a forma da justiça é que se o homem fizer isto ou aquilo, ele viverá por elas, pela lei, pelas obras da lei. Mas a justiça que vem da fé diz, mas o que ela diz é: a palavra está perto de você, na tua boca e em teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. E a palavra da fé que pregamos é o Senhor. Jesus é o Senhor. É simples, né, irmãos? É levar a realidade de que nós temos confiança e intimidade, né? A intimidade do Senhor para nós é o nome. O nome do Senhor é a maior intimidade dele. Igual o nosso nome é a nossa intimidade, que aqui ninguém empresta o nome dele para ninguém, né? Que ninguém vai emprestar a sua intimidade. Mas o Senhor, ele não emprestou para nós, ele nos deu. Ele nos deu para que a gente possa ter essa confiança de realmente estarmos aqui reunidos como igreja, como irmãos, e com essa realidade de levar isso até adiante. O desejo que eu tenho hoje no coração e de estar junto com os irmãos é que essa palavra ela possa se expandir através de mim. E Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Comunhão muito rica, palavra muito rica. Irmãos, as primeiras palavras do Pedro com relação a Nicodemos, irmãos, é da gente ficar assim, preocupados, né? Um homem inteligente, mestre, e para ser mestre naquela época, mestre da lei, você precisava conhecer e decorar os artigos, mesmo a palavra. Ou seja, não era qualquer pessoa, não é? E aqui o versículo 1 fala que ele era um dos
Pedro acabou de falar que, ao pregar o Evangelho, tem várias situações e o Senhor é aquele que compadece. E, irmãos, o Senhor veio falar para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. E o Senhor usou a faca tramontina, né, Pedro? Pelo menos 3 vezes. Em verdade te digo. Em verdade te digo. Em verdade te digo. Ou seja, o Senhor foi faca afiada para um conhecedor, para um mestre, para um ofertante, uma pessoa que dizimava, uma pessoa que era religiosa, cumpria a lei, uma pessoa perfeita, precisava nascer de novo. A mulher samaritana, o Senhor usou faca? O ladrão que estava na cruz, o Senhor usou faca? E Zaqueu, o Senhor usou faca? Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, viu? Então, quanto mais conhecedor, mais o Senhor. Mas Zaqueu foi salvo? Foi salvo. Zaqueu ajudou, acho que José de Arimateia, a tirar o corpo do Senhor Jesus. Nicodemos, né? Nicodemos, está lá no capítulo 19, né? Capítulo 19, versículo 39, né? José de Arimateia e Nicodemos tiraram o corpo do Senhor. Ou seja, irmãos, nós precisamos nascer de novo. Nós já nascemos de novo. E o fato de Nicodemos nascer de novo foi mudar a natureza dele e o caráter dele. Irmãos, nós precisamos que o Senhor mude a nossa natureza. O Senhor está mudando a nossa natureza e também o nosso caráter. Jesus é o Senhor. Amém, louvado seja o Senhor. Robson e o Pedro falaram sobre a faca, né? O versículo 25 do capítulo 2 diz assim: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ó Senhor Jesus, irmãos, o Senhor conhece a cada um de nós, Ele conhece o nosso coração, né? E para cada pessoa Ele tratava de uma maneira. E Nicodemos, pelo que foi mostrado hoje, irmãos, qual era o problema de Nicodemos? Era mestre, sabia, provavelmente era um bom conhecedor das Escrituras, tinha influência sobre o povo, mas qual era o problema de Nicodemos? Irmãos, ele estava na categoria errada. Pode vir. Porque eu vou compartilhar e depois eu ia dar os avisos. Então tá bom, vem aqui. Eu vou terminar e depois ela continua. Sem problema. E se tiver mais algum irmão, fique à vontade, tá? Irmãos, mas o que eu ganhei aqui, além disso, é que nós precisamos ter um coração grato a Deus. Pelo seguinte, como o Robson já falou, né? Eita, teve o ladrão, teve a mulher adúltera. O que ele falou para a mulher adúltera? Aos olhos do fariseu Nicodemos, era para usar uma peixeira bem afiada, né? Mas o que o Senhor falou? Vá e não peques mais. E aqui, meus irmãos, por que nós precisamos ter um coração grato? Porque aqui fala que todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento, né? E o vento sopra onde quer, irmãos. E um dia, o Espírito Santo quis soprar sobre nós, né? Independente da nossa situação. E é misterioso, você não vê de onde vem o vento e nem para onde vai. Irmãos, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Talvez algumas semanas atrás, soprou um vento na casa da minha mãe, forte. Irmãos, derrubou um pé de pé, não é, Ieda? Ieda me mandou um zap, eu não acreditei, velho. Como assim derrubou um IP? Ela me botou. Aí com a foto eu acreditei. Aí o rapaz foi lá e cortou. Irmãos, é o seguinte, a gente cortou o IP, a gente não, né? O jardineiro cortou umas toras de IP, uns 50 centímetros cada uma. Mais ou menos de 30 a 40 quilos. O pé tinha uns 8 metros de altura. Olha a força desse negócio, né? O vento passou ali e derrubou. Irmãos, o poder do Espírito Santo nem se compara com este vento. Porque ele é capaz de salvar a todo homem. O que precisa? O homem abrir o seu coração. O Pedro falou dos ossos secos, né? Ezequiel 37 mostra. Ezequiel profetizou, o vento passou e os ossos secos tornaram a ter vida. Irmãos, louvado seja o Senhor, porque um dia esse Espírito soprou sobre nós. Amém, louvado seja o Senhor. Amém. Eu vou sentar porque... Foi a graça. Foi a porta da graça. Pela graça, a gente teve mais... Amém. Ainda bem que a gente está em família e tem essas liberdades, né? Pode vir depois.
Irmãos, pegando o finalzinho aí do que o Cláudio estava compartilhando, sobre o vento mesmo. Assim, a palavra do Senhor é maravilhosa demais. São muitos pontos. O Pedro discorreu sobre vários e ainda tem tanta coisa, não é? Assim, a palavra é tão maravilhosa que ainda tem tanta coisa, né? Eu vou tocar em um pontinho simples, pequeno, mas de um versículo só, que é a parte dessa parte do vento. Aqui, assim, se for lá o hebraico e o grego, o espírito e vento têm a mesma raiz. Em grego é pneuma e em hebraico não sei como é que fala, ruach, alguma coisa assim, ruach, né? E algo que é interessante é ver, além da questão do poder do espírito e tal, do vento, o vento é algo que é invisível, certo? Não dá para ver, é algo que não dá para ver. Só que o que a gente vê é o IP que caiu. Então, são os efeitos, né? Os efeitos, né? Os resultados disso. E assim é o Espírito. E quando o Senhor, tão maravilhoso, ele vem ali para uma pessoa que era tão entendida da lei, tão entendida tanto da lei do dia a dia, né, do povo judeu, quanto da lei do Antigo Testamento, a parte mais espiritual, que diríamos assim, não estava falando para qualquer um, né? Ele estava falando para uma pessoa esclarecida. E aí ele vem e fala sobre essa questão do vento e de nascer de novo, que é algo tão impalpável, né, tinha que sair da esfera do lógico, do natural, do que existe, para o que não existe. E algo que é lindo é falar que é como o vento, aquele que é nascido de novo é como o vento. Então, para que as pessoas vejam, irmãos, esse nascimento precisa de ter um efeito, um resultado no mundo real. Então, o Senhor nos salvou, está nos salvando para que algo ocorra, para que venha algo, que se externe um efeito, né? Então, assim é o Espírito, assim é nascer de novo. Não vai adiantar nascer de novo se não mudar. Nascer de novo tem que ter uma mudança. Então, que sejamos essas pessoas que mudam após esse novo nascimento. E, ao longo do tempo, o Senhor venha nos transformar. Eu não sei se Nicodemos ele foi transformado completamente. Não, na Bíblia não fala que ele foi salvo. Não fala especificamente foi salvo, não foi salvo, não seguiu. Mas depois ali ele foi, né, como o irmão compartilhou, do corpo de Jesus, mas ele teve essa oportunidade de mostrar para os de fora, de mostrar no mundo físico também a transformação dele, né? Amém. Que nos transformemos. Amém. É interessante que, como o Robson falou, o Senhor, ele tem a sua maneira de agir com cada um. Então, lá quando Nicodemos, né, aquela pessoa entendida, aquela pessoa cheia de conhecimento, ele já chegou rasgando seda, né? Nós sabemos, ele estava sozinho, nós quem? Nós sabemos que tu és mestre. Aí o Senhor, Nicodemos, em verdade te digo, se não nascer de novo. Aí Nicodemos, né, como posso eu, velho, voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos, em verdade te digo. Ou seja, irmãos, conhecimento é ruim? Não, é bom. É bom. Conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, entender a Bíblia, é bom? É muito bom. Mas sem a orientação do Espírito, sem o nascer do Espírito, sem o contato íntimo, aquela coisa que eu vivo com Deus, que não tem como eu explicar para a Nilza. Aquela coisa que a Sandra vive com Deus, na presença de Deus, que não tem como ela explicar para mim. Irmãos, isso é o ser guiado pelo Espírito. Isso é o nascer de novo. Então, assim... gente, eu gosto de Nicodemos. Eu gosto. Olha só. Tudo bem, ele foi de noite para não colocar em risco o status dele, a posição dele. Estava todo mundo querendo matar Jesus. Aí vai lá um homem daquele se encontrar com Jesus à luz do dia. Ele iria colocar a cabeça dele a prêmio. Ele foi de noite.
Mas, gente, ele foi. Ele foi. E ninguém vai na presença de Jesus para sair do mesmo jeito. Irmãos, ninguém. Tanto é que no capítulo 19, aquele que foi de noite, quem é que estava lá levando os aromas e tal para o corpo de Jesus? Ele era uma pessoa da lei, ele ajudou José de Arimateia, a ter o direito de pegar o corpo de Jesus e tal. Irmãos, louvado seja o Senhor, porque ele é aquele que sabe lidar comigo, com Arquimedes, com Vinícius, com Pedro, com a Sarita, com o Simval. Ele tem a maneira dele. Então, graças ao Senhor, porque o mais importante, irmãos, é a gente realmente se permitir chegar até a presença do Senhor. Ele vai falar conosco, um a um, aquilo que a gente precisa. Amém, irmãos. Isso é verdade. O Senhor fala com cada um, às vezes a mesma mensagem, mas Ele fala a cada um aquilo que cada um está precisando. E a mesma mensagem. Irmãos, enquanto o irmão estava falando da mensagem, eu estava lembrando de um outro personagem. Né? A gente tem Nicodemos, uma pessoa super culta, um senhor da lei, né? E eu lembrei, sabe de quem? De outra pessoa, de Simeão. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é mais uma prova que o Senhor fala com todas as pessoas, com os cultos e os não cultos, os humildes e os não humildes. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Simeão chegou lá, bateu o olho e viu que aquele era Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha falado com ele, estava com ele. Então, irmãos, hoje, quando o Luiz, o Arquimedes, nós estamos na presença do Senhor, irmãos, o Espírito Santo é aquele que nos ensina a respeito de todas as coisas. Ó Senhor Jesus! Amém, irmãos? Eu tenho um filhinho que tem 5 anos. Ele já sabe ler, né? Já sabe alguns versículos, já sabe cantar umas musiquinhas, ele ora. Ele pode crescer sabendo muita coisa, mas tudo isso, por mais que ele aprenda, por mais que ele também se desenvolva, né, humanamente, aprendendo línguas, aprendendo algum instrumento, seja um menino educado, refinado, se não vem do Espírito, ainda continua sendo da carne. Né? Um dia ele vai ter que se voltar e escolher o Senhor como Salvador. E eu acho que os irmãos também, né, têm esse sentimento, né, com relação aos filhos ou parentes que ainda não se decidiram pelo Senhor. A gente não pode perder a esperança, né? Um irmão colocou um versículo esses dias, num grupo, colocou assim: Lucas 18 fala assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele:
Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Então eu quero deixar esse encorajamento para os irmãos, de a gente importunar o Senhor pela salvação daqueles que a gente ama, né? Dos nossos amigos, familiares. O Pedro leu, né, da serpente de bronze. Não importava a condição ali daquelas pessoas, elas podiam estar ali respirando o último fôlego. Se elas olhassem para a serpente de bronze, elas seriam curadas naquele momento. O ladrão que estava do lado do Senhor, o Senhor falou para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, assim, a gente não pode perder a esperança, irmãos. Orar pelos nossos, para que o Senhor salve a cada um deles e nasçam de novo. Porque essa é a decisão mais importante que a gente pode tomar. É se decidir pelo Senhor, nosso Salvador. Amém. A gente vai abrir espaço amanhã. Ah, é? É. Tá bom? Amém, irmã. Bem, amém, irmãos. Louvado seja o Senhor por esta reunião, por essa palavra, né? Gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos que aqui vieram para ouvir essa palavra maravilhosa. E nós temos muitos avisos para dar esse fim de semana e eu vou concentrar a maioria para amanhã. Só vou dar os avisos, só uma parte. Primeiro, fim de semana que vem nós teremos uma palavra especial. Nós vamos fazer o fechamento do ano. Então, desde já estão todos convidados. Por favor, avisem aqueles irmãos que não estão aqui hoje para que participem dessa reunião, preferencialmente presencial, porque nós passamos por tantas coisas nesse ano, né, irmãos? Tanta palavra, e alguns irmãos vão trazer uma palavra especial de fechamento do ano. E, fim de semana que vem, nós teremos um lanche caprichado e reforçado, amém? Então, por favor, venham. E dia 24, que é domingo, nós não teremos reunião. A gente sabe, né, que fim de ano, muitos irmãos viajam, tem muitas atividades, muita correria, então, no próximo domingo, nós não teremos reunião. Eu estou antecipando aqui, mas amanhã a gente vai reforçar, vamos colocar num quadro, vamos mandar pelo zap, então, os irmãos fiquem tranquilos, amém? Irmãos, e para terminar essa reunião, queria terminar com um pedido de oração. Em primeiro lugar, pela Severina, que é uma pessoa que trabalhou, que prestou serviços para a irmã Iracema, e ela foi hospitalizada, fez uma cirurgia e está internada neste momento. Então, a Mônica entrou em contato com o Vinícius e pediu para a gente orar por ela. Então, eu gostaria de pedir oração por ela e também pelo pai do Jean. O Jean não pôde vir hoje para a reunião, porque está dando uma assistência para o pai, também é uma questão de saúde severa. Então, vamos terminar orando de 2 a 2 pela Severina e pelo pai do Jean, pelo Cardoso. E hoje também haverá lanche, certo? Não é caprichado, reforçado. A Arquimedes está dizendo, é reforçado, é caprichado também. Oh, glória a Deus. Amém. Os irmãos já sabem, né? Altíssimo nível. Então, vamos terminar orando. E também, se algum irmão tiver, pegando o gancho do que o Paulinho compartilhou, tiver sentimento de orar por alguém, para que o Senhor alcance, também coloque oração. E após a oração, os irmãos podem descer para o lanche. E até amanhã, irmãos, às 9h30, para a ceia do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor.